Aqui a tela. Bom, é isso. Bom encontro para nós e vamos abrir aqui a ligação. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Chega. Boa noite. Boa noite. E aí, Vilane? Vitória, tudo bem? Bom, vamos chegando. Imagino que quem não chegou ainda vai chegando em breve. Primeiro, boa noite para todas as pessoas que estão aqui hoje com a gente. Mais uma noite, terça-feira. Já começar pedindo desculpas por ter desmarcado em um último encontro. Realmente houve um imprevisto de trabalho. Já seria o encontro onde não tinha um convidado, né? Onde a gente ia aprofundar um pouco nesse panorama mesmo de formação de cineasta, assim como foi o segundo encontro. Mas, enfim, estamos aqui. Que bom que vocês voltaram e não se desanimaram. Acho que a gente pode parar de compartilhar, Jamília, a tela, por favor. Hoje a gente está com uma convidada super especial, mas antes de a gente entrar assim, nessa conversa, antes de apresentá-la propriamente dita, queria falar um pouquinho do racional, assim, do porquê ter convidado, né, Maria Chu, que está aqui com a gente, quietinha já chamo para a gente conversar, e dizer que a gente está pensando, né, nesses encontros a partir dessa perspectiva do que é a formação, e a gente chamou de cineastas, mas aí vou expandir, formação para o audiovisual no Brasil, e pensando isso numa perspectiva mesmo de gênero, raça, mercado audiovisual, né, e como que isso vem se dando no Brasil. Vocês já sabem, né, que isso é uma realização aqui do Célia Helena com o NEABI, né, o mestrado profissional de arte da cena, assim como a Escola Pele Negra, mas eu queria deslocar um pouco hoje, assim, em vez de a gente começar a falar de um aspecto talvez até político, né, como e de coletivo, como a gente ouviu o Emílio falar e o Luciano Vidigal também falando a partir da sua das trajetórias deles, da formação, né? A gente, em vez de pensar nessa construção, né, essa partida de construção de audiovisual que vem pela imagem, talvez olhar para essa matéria invisível, que ao mesmo tempo é a fundadora do cinema, que é a escrita, né? Então, é um estágio que é técnico, né? Escrever para o audiovisual é um gesto de organização de mundo também. Eu, né, talvez puxando sardinha para o meu lado, né, que sou também roteirista, entendo como um ponto de partida, né, de tudo. E é pelo roteiro, então, pela dramaturgia, pela estrutura narrativa, que a gente dá forma a essas emoções, os corpos, os conflitos, a potência que o cinema tem para nos apresentar, né? E se a gente for pegar a história do cinema, não só, né, no Brasil, no mundo, a gente sabe que a escrita antecede a estrutura e estrutura, então, a imagem, né? Ainda que hoje a gente vá pegar teóricos para ler esses manuais, sobretudo de roteiro, falem, tem o tal do show don't tell, né? Mostre, não fale. É a partir da palavra, né, que o cinema começa a se estruturar. A partir da palavra que a gente estrutura a imagem, né? Se eu pegar o David Bordwell, que é um teórico do cinema clássico, ele fala que a narrativa cinematográfica não nasce com o cinema. Pelo contrário, ela foi herdada do romance no século XIX e do teatro burguês, né? Com seu arco de 3 atos, personagem, objetivo claro, conflito a resolver. Então, essa herança que a gente encontra nas estruturas dominantes no audiovisual até hoje, né? E conversando com outro teórico, o Patrick Spavis, ele fala que a relação entre o teatro e o cinema, é o que a gente chama de dramaturgia, é, na verdade, uma arte de organizar uma ação no tempo e no espaço. Então, com base nesses dispositivos que são herdados do teatro, justamente, a cena, o diálogo, o clímax, a resolução. Ou seja, o que eu estou trazendo isso, né? Porque que a escrita dramatúrgica, mesmo quando é configurada para uma tela, como estamos aqui,
ela segue sendo central para o pensamento narrativo do audiovisual. Então, se a gente vai falar aqui, discutir nesse ciclo a formação para o audiovisual, não tem como a gente não voltar um pouco e pensar que ela é fundamentada, calcada na palavra, na escrita literária e dramatúrgica, né, para o teatro, né? E no Brasil é ainda mais profundo. Se a gente for olhar para os movimentos, por exemplo, do cinema novo, né, que antes de começar a filmar, o Kleber Rocha ele escrevia, né? Então, mesmo depois de continuar filmando, ele seguiu escrevendo ensaio, manifesto, roteiro, como um texto político, né? Então, o cinema brasileiro, segundo a Ivana Bentes, ele é muito discursivo. Ele nasce do ensaio, ele nasce da carta, ele nasce da crônica, da poesia. E é um cinema que escrita não está apenas no roteiro, mas em toda a sua operação mesmo simbólica, da estruturação da imagem. E ainda a gente tem uma relação muito forte com a rádio, né? Radionovela, as narrativas que foram contadas pela oralidade também, em outros contextos de passada de história, né? A gente não pode esquecer da oralidade aí, que é importante para as religiões de matriz africana e outras matrizes de pensamento. Então, a palavra, a escrita, ela segue, né, seja por qualquer uma dessas correntes, a literária, do teatro, do rádio e as oralidades todas da nossa cultura segue estruturando, né, o nosso cinema. E aí, nesse contexto, né, eu quis trazer aqui para a gente dialogar, pensando nessa escrita como uma primeira partida, uma pessoa que tem uma profunda experiência, né, como dramaturga e que faz esse diálogo e esse trânsito assim de uma maneira muito bonita, assim, que tem uma obra que passa do teatro, pela televisão, pelo streaming, pela literatura, pelo cinema, né, que é algo que vem potencializando a sua trajetória, para justamente a gente discutir um pouco mais, assim, trazer um pouco mais de uma maneira, né, concreta, a partir da pessoa que está aqui, apesar de a gente não estar pertinho, não estar sentindo esse calor. E por isso que a gente trouxe, quis convidar a Maria Chu, que está aqui. E antes dela falar com você, eu vou fazer uma introdução, porque eu faço questão de apresentar todo mundo com todos os seus laureada, como porque palavras que a gente não escreve, né, o vento leva, então é importante a gente também aproveitar esse momento para celebrar. Maria Chu é dramaturga, roteirista, como eu falei. Ela tem, como dramaturga, ela é autora das peças Cabaré Extravagâncias, Giz, Ar Rarefeito, Relógio de Areia, Leoa na Bahia, Epifania, Peça para Quem Não Veio, O Sorriso da Rainha, Quando eu Morrer Eu Vou Contar Tudo a Deus, 12 anos, a memória da queda da queda e Zebra Sem Nome. Seus textos já foram lidos e encenados em países como a Suécia, Portugal, França, Cabo Verde, integram coletâneas como a Dramaturgia Negra e Tempo Impuro. Também é uma das cronistas da coleção Sambas Escritos. As suas dramaturgias têm sido objeto de estudo acadêmico. Leão na Bahia, Relógio de Areia entregaram um processo de formação da UFBA e na UNB. A Rarefeito foi analisado em dissertação de mestrado na Unesp. E Quando eu Morrer, Eu Vou Contar Tudo a Deus foi tema de pesquisa na PUC. Né? Isso de vários outros que a gente nem consegue mapear. Né? Em parceria com a Adriana Anunciação, Diego Araújo, Johnny Salaberg e Mônica Santana, escreveu o texto Arfar, a convite do Goethe Instituto de Salvador da Bahia. E como roteirista assina os curtas sobre Alices, selecionado para o Festival Curta em Casa, Uma Porção de Cólera, premiado em diversos circuitos, atuou no desenvolvimento de roteiros para projetos como Ocupação Chiquinha Gonzaga no Itaú Cultural e a série de animação Minha Babá é um Samurai, contemplada no PROAC. No streaming, ela é co-roteirista das séries Onisciente, da Netflix, assim como Irmandade e Bom Dia Verônica, também da Netflix, Sentença, e Toda a Família Tem, da Amazon Prime Video, Mila no Multiverso, da Disney Plus, e Franjinha e Milena em Busca da Ciência, da Max Discover Kids, além de ter participado de séries ainda inéditas, como a 6ª temporada de Sessão de Terapia, e vi que ela estava no set, né, vendo a gravação, depois a gente vai falar disso. Na TV aberta, ela também escreveu especiais como Mães do Brasil para a TV Globo, que está disponível na Globoplay, além de, no cinema, ser roteirista do longa Família de Sorte, com a direção da Viviane Ferreira, que vai estrear esse ano ainda pela Warner. E atualmente ela está trabalhando no desenvolvimento do seu segundo longa-metragem. Então é isso, Chubrim, bem-vinda. Se eu tiver falado alguma besteira, por favor, me corrija. Convido você a se apresentar da maneira como, né, você gostaria de se apresentar também, complementar.
Gente, primeiro, boa noite. Eu sempre fico muito tímida nesses eventos, assim, nessas reuniões, porque, primeiro, que algumas pessoas perguntam se eu sou atriz. Eu acho que eu sempre, o palco não foi sempre nunca foi um lugar para mim, porque eu tenho medo, assim, da exposição, fico um pouco deslocada. Até tentei. É, eu acho que a minha trajetória com a escrita, ela começa na infância. Eu acho que, como muitas pessoas que escrevem, eu sempre vi a palavra como um meio de comunicação e de expressão, mesmo lá na infância. Eu vim de uma família bastante humilde, né? Meu pai não tem nem o ensino fundamental, não tinha, né, falecido, mas nem o ensino fundamental completo, assim como a minha mãe. Só que o meu pai, ele me deu, mesmo com a sua limitação, digamos, acadêmica, ele me deu uma coisa muito importante que me seguiu pela vida toda. Meu pai era um imigrante português, então eu acompanhei o meu pai, digamos, sei lá, quinzenalmente, tendo um ritual em casa, que ele se sentava à mesa e ele escrevia longas cartas para os pais e para o irmão que estavam em Portugal. Então, era o processo que ele fazia de separar e comprar na papelaria papel para carta, aqueles mais finos, né? Porque pesavam menos envelope para os correios. Então ele comprava aquele papel especial, organizava toda a mesa da cozinha mesmo, com suas canetas, o envelope. E depois de jantar, vai lá, cada 2 vezes por mês, ele fazia todo esse ritual, sentava e começava a escrever as cartas. E eram cartas muito longas, porque naquela época, né, tô falando décadas de 80, 90, primeiro que no começo a gente não tinha telefone em casa, e mesmo depois era uma coisa muito cara, né, você fazer uma ligação internacional. Então, ele escrevia essas cartas e eu admirava a capacidade intelectual do meu pai escrever textos tão longos e que esses textos iam se comunicar com uma pessoa à distância. E assim como ele escrevia, havia também um outro ritual que era o do recebimento dessas cartas. Então, eu ficava ali ao redor dele para ouvir essas cartas, resposta, né, dos meus tios, do meu tio e dos meus avós. Então, acho que foi o meu primeiro impulso de querer escrever também, assim como o meu pai. Também, acho que uma outra inspiração foi o meu irmão, tinha 17 anos de diferença, né? Tem 17 anos de diferença dele, então eu era muito criança e ele já estava estudando para o vestibular, e ele tinha muitos livros no quarto dele, e eu era só uma pirralha que ficava encantada com aquele mundo literário que tinha nas apostilas do Objetivo, que ele trabalhava desde muito cedo, então ele pagava o cursinho. Então eu ficava encantada com aquele mundo de poder ter livros de adulto, né, porque eram diferentes do que eu tinha na minha pequeníssima biblioteca de casa, né, que meus pais também não compravam muitos livros para mim, mas eu acompanhava e mexia muito nas coisas do meu irmão. Então, essas duas figuras, né, do meu pai e do meu irmão mais velho, foram o meu primeiro, foram a minha mola propulsora para querer escrever e seguir um modelo. Obviamente, depois, né, ingressando na escola e tendo contato com a biblioteca da escola, outras inspirações me vieram. Uma coisa também que foi muito importante, né, nessa fase, eu estudava numa escola pública e a escola ela organizava encontros com escritores famosos. Que coisa a gente... Isso caiu um pouco, né? Às vezes vejo alguns colegas fazendo isso, mas eram escritores da antiga coleção Vagalume. Então, era a mesma coisa, vou usar a mesma palavra, era esse ritual da gente frequentar a biblioteca dessa escola pública e ter encontros com essas personalidades da coleção Vagalume.
Então, eu lembro de duas entrevistas assim, muito importantes, que eram o Marcos Rey e o Pedro Bandeira. Sei lá, estava segunda série, terceira série, e eles foram falar sobre a experiência de escrever. E aquilo foi assim determinante para eu dizer, né, assim como meu pai, com esse modelo que eu acabei de contar, de também querer escrever. E também um dia compartilhar da minha experiência literária com outras pessoas. Eu tive ainda o prazer de voltar anos depois, né, para essa mesma escola, para compartilhar a minha experiência com os alunos. Então, foi um momento muito emocionante. Eu digo isso tudo porque, como a Maíra acabou de dizer, eu tive no SET essa semana e semana passada também, para sessão de terapia. E quando eu comecei a escrever, a gente sempre tem pessoas que nos inspiram a começar. E, na verdade, quando a gente começa a escrever, a gente é meio copista. A gente se inspira nesses modelos tentando encontrar a estrutura do outro, desses profissionais, desses escritores e escritoras, como um modelo de, olha, eu não sei qual é a minha assinatura, qual é a minha digital ainda, então eu gosto muito desse modelo, então eu vou tentar reproduzir a minha maneira. Então, dentro do teatro, que não foi a minha primeira porta de entrada, mas eu vou falar dele porque essa semana foi muito decisiva, assim, foi muito importante. Eu estava no set, né, de Sessão de Terapia, que é uma série que está sendo filmada e acho que vai ao ar para o ano que vem. Eu me encontrei com uma dramaturga que foi muito importante, assim, também como modelo, que é a Grace Passou. Então, algumas pessoas estavam no set, não só ali da equipe mesmo, mas uma amiga que eu acabei levando, que é muito fã do Selton Mello, ela estava assim, quietinha, mas estava com o coração aos pulos, porque, meu Deus, eu estou perto do Selton Mello, estou vendo ele gravar. E eu, assim, né, nossa, admiro o trabalho dele como diretor, como ator também, mas nunca foi o meu modelo, assim, de referência, e também nunca foi meu crush. Mas, de repente, a Grace Passou, que é uma dramaturga, uma diretora, roteirista também, de Minas Gerais e atua em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ela entrou no set porque ela também vai participar da série como uma personagem, como atriz. E ela entrou, e aí meu coração, embora já tenha visto, Grace Passou várias vezes, já tem uma antologia de dramaturgia negra, que eu tenho um texto de teatro publicado, e ela também, mas toda vez que eu encontro Grace Passou, o meu coração dispara e falo, é a minha referência como dramaturga. E aí eu me senti como a minha amiga que estava toda empolvorosa com a presença do Selton Mello, e eu falei, Grace Passou. E eu falei, ai, meu Deus, eu preciso tirar foto com essa mulher, e sempre quando eu encontro, né, e já conheço a Grace desde 2012, eu acho, é sempre uma satisfação e uma alegria. Então a gente precisa, e é muito importante, pessoas que nos inspirem em todas as áreas para escrever. Se você quer escrever, pessoas que dirigem, se você quer dirigir, para teatro, para cinema. Então, essas pessoas, elas são muito importantes porque elas abrem caminhos e nos mostram possibilidades. Então, Grace Passou é uma pessoa que me inspira e me mostra possibilidade sempre quando ela se reinventa na carreira ou sempre quando ela lança um projeto novo. Uma inspiração muito forte para mim. Voltando um pouco atrás, né, dessas inspirações lá na infância, né, como eu disse, Marcos Rey e Pedro Bandeira, eu tive um caminho que, infelizmente, a sociedade racista ela desencorajava mais ainda, né, na década de 80, 90, porque em algum momento eu quis ser atriz e escrever
as minhas próprias dramaturgias. Embora essa palavra, né, a dramaturgia, não fosse clara ainda para uma criança de 10, 11 anos de idade. Mas eu sempre gostei de literatura e de teatro, embora, curiosamente, nessa idade de 10, 11 anos, eu nunca tivesse ido ao teatro, mas eu vi aquelas experiências de escola mesmo, e eu achava que era isso que eu queria fazer. Então, eu literalmente perturbava muito minha professora de português, Roseli, que eu tinha na época, lá do Ensino Fundamental 2, e eu lia aqueles textos publicados nos livros didáticos e queria encenar. Então, eu fazia alguma adaptação cênica daqueles textos literários para o teatro, embora fosse uma coisa muito intuitiva, eu não soubesse o que eu estava fazendo. Então, a professora, muito generosa, permitia que eu, de vez em quando, compartilhasse algum texto que a gente fosse estudar em sala como uma forma teatral ali. Então, convidava algum coleguinha de sala e acabava fazendo. E depois isso virou uma prática, assim, em festas especiais da escola, datas comemorativas, como Dia das Mães, e eu ensinava alguma coisa ali na escola e para uma plateia de pais e de alunos da comunidade escolar. Mas voltando para essa sociedade, eu fiquei muito desejosa de trilhar um caminho dentro da literatura e dentro das artes cênicas. Mas a própria escola, e conversando com alguns professores da época, eles me acabavam me desencorajando, porque diziam assim, olha, mas não sei se você tem um perfil de ser uma atriz, né? Porque, enfim, não havia modelos muito significativos no final da década de 80 e no início da década de 90, principalmente de adolescentes. Então, para mim, era uma inspiração muito distante. Alguém falar, você quer ser a Whoopi Goldberg? Mas, poxa, eu era uma criança e ela era uma mulher adulta, então não fazia muito sentido. E as mulheres mais velhas que eu via na televisão também não faziam sentido, porque falar, mas espera aí, eu quero ser uma criança que atua. E não tinham crianças que atuavam. Depois, assim, tinha a Cíntia Raquel, que fazia o comercial do Tang, que também foi uma referência. Eu falava, mas tem a Cíntia Raquel, mas era única, a menina do Tang, e que, assim, quando que ela fazia, né? E depois ela foi fazer Castelo rá tim e também não era uma coisa que eu acompanhava muito. E eu queria ser uma atriz dramática. Mas por conta desses desencorajamentos, eu acabei indo para o magistério. Então, eu fui fazer o ensino técnico, e depois eu fui fazer o curso de letras e fiquei muito tempo atuando na educação. Então, fiquei dando aulas durante uns 14 anos da minha vida. Até que eu pensei numa coisa que eu falava muito para meus alunos, que era uma coisa que é clichê, mas é muito verdadeira, né? De correr atrás dos seus objetivos, dos sonhos. Eu falei assim, mas será que eu persistir nesse sonho, que era um sonho de ser atriz e escrever? Falei, não, eu acho que eu não. Eu falo isso para meus alunos, mas não, na realidade eu não persisti. Então eu fiz uma escolha aos 30 anos de idade, que foi querer voltar para os meus sonhos infantis. Eu li, e a literatura sempre foi esse lugar de impulso, de encorajamento. E eu digo isso porque, um pouco antes de eu tomar essa decisão, eu estava com os meus 28 anos, eu estava voltando da escola, depois de dar algumas aulas, e eu passei na rua e tinha um homem vendendo, um homem muito simples, vendendo uns livros usados. Assim, estendeu um pano no chão e ficou vendendo os livros, na rua mesmo, no meu bairro periférico, vizinho ao meu, porque eu moro aqui na periferia de São Paulo, moro aqui no Jaraguá, e era uma escola na Parada de Taipas. E esse homem vendendo os livros, eu vi um livro todo despedaçado, e custava na época, isso estou falando no início dos anos 2000, sei lá, final primeira, acho que em 2008, mais ou menos, e era um livro chamado O Chamado Selvagem.
e a tradução era da Clarice Lispector. Era um livro muito fininho, estava muito, muito velho, e falava sobre um cão, sempre a literatura, né, reforçando que me deu esse input, esse start. Era um cão doméstico, em que em algum momento ele assumiu o lugar dele na matilha, ali como um cão de inverno para comandar outros cães, depois que as coisas aconteceram ali. E eu falei assim, qual é o meu chamado selvagem, né? Porque esse cão, ele tinha uma vida muito confortável ali junto à lareira, e depois ele se viu numa matilha, né, comandando outros cães, puxando trenós na neve. E ele estava esse cão estava muito, muito feliz em ser esse cão, embora todos os desafios de temperaturas muito baixas. E esse livro, finíssimo, velhíssimo, deu uma confusão na minha cabeça, uma revolução, essa literatura inesperada que eu disse, qual é o meu chamado selvagem? Eu preciso uivar também. E foi assim que eu, num ato de loucura, não sei se eu faria a mesma coisa hoje, talvez eu fizesse com mais cautela, eu falei, eu não quero mais ser professora. Eu exonerei 2 cargos públicos que eu tinha, e eu falei, eu vou correr atrás do que eu quero fazer. Né? Como digo hoje, não me arrependo? Não me arrependo. Mas talvez eu fizesse com mais calma, né? Eu não sei se eu exoneraria, assim, tipo, de cara, mas era o impacto da literatura ef- borbulhando dentro de mim e eu sei que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu fui estudar teatro como atriz, né? Fui fazer cursos. Foi péssimo. E eu me vi e falei, gente, não sou realmente para o palco. Foi isso que eu comecei a dizer aqui no começo. E fiquei um pouco frustrada, que eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Fui correr atrás do palco e o palco não era para mim. E aí, pouco tempo depois, surgiu uma escola aqui em São Paulo, estava inaugurando a SP Escola de Teatro, estava ali com as inscrições de 2009. E eu falei, mas espera aí, né? Escola de teatro, eu não quero fazer artes cênicas. E a escola oferecia 8 cursos, né, dentro desse escopo das artes cênicas, e um dos cursos era dramaturgia. E com uma magia, assim, quase um chamado selvagem, eu olhei aquela palavra dramaturgia, que agora eu já sabia porque eu já tinha feito letras, e aquela palavra era como se tivesse um letreiro em volta dela, assim, muito luminoso, piscando. Eu falei, é isso, eu vou fazer dramaturgia, e eu acho que é esse que é o meu chamado selvagem. Fui fazer o curso, encontrei, assim como o cão, alguns desafios, porque eu era uma pessoa que, claro, já frequentava teatro, mas muito pouco, não era atriz, e muitos colegas de curso já tinham uma vivência muito grande de teatro, de escrever as próprias peças, de frequentar teatro, ou como atores e atrizes. E eu era uma pessoa recém-saída do magistério e uma pessoa que frequentava teatro uma vez ou outra. Então foi o meu primeiro desafio. Eu falei, gente, né? E algumas pessoas olhavam para mim como se eu quisesse saltar degraus ou pular etapas de querer escrever para teatro, sem ter uma vivência para teatro. Mas era aquilo que eu queria fazer, então era aquilo que eu agarrei. Então, depois de acho que 1 ano e meio de curso, o curso tinha 2 anos de duração. A minha professora indicou, a professora responsável pelo curso, a Marice Salomão, me indicou para eu fazer estágio numa peça de teatro que a Companhia Os Sátiros, aqui de São Paulo, estava iniciando. Então, o Rodolfo Garcia estava organizando 2 peças de teatro ao mesmo tempo, dirigindo. Me fugiu o nome agora da outra peça, mas era uma outra peça e o Cabaré Extravagança. E aí a minha professora me indicou para eu ser assistente, ou, aliás, estagiária de dramaturgia nessa peça de teatro. E eu fui ali meio para acompanhar o processo dessa peça,
Mas o diretor da peça, que ia escrever a peça, o Cabaré Extravaganza, ele estava tão ocupado em dirigir e acompanhar o processo, que era um processo colaborativo de duas peças ao mesmo tempo, que ele foi dizendo assim para mim, Chu, assiste, né, as improvisações dos atores e vai escrevendo cena, escreve uma cena. E assim eu fui fazendo. E os meses foram se passando e ele com a promessa de escrever também, e não acontecia, porque estava sempre ocupado com as duas peças. E aí chegou um dado momento que ele falou, Chu, mas você está escrevendo e abrindo tantas cenas, por que você... Vamos fazer o seguinte, assina logo a dramaturgia dessa peça. Aí eu falei, eu? Eu falei, nunca nem tinha escrito uma peça profissionalmente e me vi assumindo aquela responsabilidade para um grupo de teatro que na época já tinha mais de 15 anos de estrada e, né, hoje tem uns 30 anos, né, os Sátiros, e eu me vi, né, com aquela responsabilidade e eu falei, então bora. E aí foi uma peça que ficou em cartaz, o Cabaré Extravaganza foi a minha primeira peça, ficou em cartaz, que é uma coisa que quase não acontece hoje, 2 anos seguidos em cartaz, aqui em São Paulo, e depois ela fez uma temporada na Suécia, que foi a primeira vez, né, que o texto foi para fora, e foi para uma universidade, né, de lá, então foi encenada em 3 línguas, né, no português, em inglês e no sueco. Teve uma atriz que veio para cá, e aí ela compartilhou comigo a experiência de ser uma atriz na Suécia, num país que faz 9 meses de frio e um calorzinho, né? Porque não é um verão tropical. E ela falou que ela se sentia, como atriz, muito bem no palco, porque os refletores, as luzes do palco aqueciam o corpo dela. Então, ela se sentia muito bem no palco, porque dava esse calor. E aí eu fiquei muito impactada com essa ideia de gelo, acho que talvez voltando de uma forma muito instintiva para esse lugar do gelo, desse livro, né, o chamado Selvagem. E aí eu propus para o diretor a gente escrever uma cena especial, baseada nesse relato da Eurica, para encenar na Suécia, na língua dela, né, em sueco mesmo, sobre essa experiência de ser uma atriz alimentada e aquecida pela experiência teatral, por meio dessa luz artificial, que são os refletores em cena. E eles fizeram, eu acabei escrevendo, e eles fizeram essa cena no palco, nos palcos da Suécia. Bem, depois de deixa eu falar, uns 10 anos escrevendo para... Quase 10 anos escrevendo para teatro, e no começo, né, peças muito independentes, às vezes sem patrocínio, depois fui ganhando nome e conseguindo os editais, e editais públicos, ou convites também. Acho que do mesmo jeito que eu estava confortável em ser uma profissional da educação, eu senti também que eu estava ficando muito confortável com o teatro. E eu precisava dessa nova ebulição, assim, precisava me sentir viva de novo e sentir com outro frio. Porque só uma parte que eu pulei, que depois que eu exonerei lá da educação, eu tive um jorro literário muito desordenado, assim. Eu senti que eu precisava escrever. Então, na época, eu comecei a escrever de uma forma muito despretensiosa e amadora, que eu comecei a escrever conto, crônica, passei por vários tipos de poesia, assim, poesia abstrata, poetrix, passei pelo haikai, inclusive, antes de entrar na escola de teatro, por teimosia mesmo, eu participei de curso não, de um grupo de haikaístas aqui na Liberdade. Então, imagina, eu, uma mulher negra, num grupo de haikaístas que só tinham homens e mulheres orientais, no coração da Liberdade. E eu acabei ingressando nesse grupo de haikaístas orientais, porque eu ganhei um concurso de haikai por um jornal oriental,
E hoje eu brinco muito, que eu acredito que quando eu me inscrevi como Maria Chu, que é o meu nome artístico, depois eu conto esse Chu, eles achavam que eu era uma pessoa oriental. Não estou desmerecendo a qualidade do meu haikai, mas muito acredito que, olhando esse sobrenome oriental, eles, olha, um dos nossos aqui escreveu um haikai, legal, vamos premiar. E aí, quando eu cheguei para receber o meu livro, que era o prêmio, eles tiveram uma surpresa, tipo, e não sou uma pessoa oriental, sou essa figura negra. E aí, depois de um pouco de desconforto, eles acabaram me convidando para fazer parte desse clube de escritores haikai-istas, e eu fiquei na teimosia e por birra 1 ano frequentando, até que eu migrei para a escola de teatro, que tinha aula aos sábados, né? E esse grupo de haikai-istas era aos sábados, eu tinha aula aos sábados, aí eu tive que largar. E então, aí voltando nessa trajetória, depois estava muito confortável escrevendo para teatro, eu senti que eu precisava sentir de novo esse chamado, outro chamado, né? Porque a literatura e o curso de letras, ele acabou me dando algumas ferramentas para gostar de literatura, né? Do conto, do haikai, da crônica, gosto muito de escrever crônica, faz tempo que eu não escrevo, da poesia, dos microcontos, que seja. E aí algumas pessoas começaram a perguntar se eu escrevia para o audiovisual, se eu escrevia para o cinema, e eu falei, não sei a linguagem, e eu sempre entendi que a linguagem do teatro e do audiovisual, do cinema, de séries, enfim, eram como eu falar espanhol e português. São idiomas com muitas similaridades, né? Com muitas semelhanças e de algum lugar de conforto, mas tem aquelas pegadinhas da própria língua. E eu não queria cair nesse lugar, né, de falar que eu estou embaraçada, querendo dizer que eu estou envergonhada, e não significar que eu estou grávida e eu engravidei uma vez e não quero nunca mais. Não tem nada contra, viu, filha? Enfim, não é sobre maternidade. E aí eu falei, já que as pessoas estão perguntando, e eu tenho essa vontade também de investigar outras linguagens, eu fui estudar a linguagem do roteiro audiovisual e eu me encantei. E assim como algumas atrizes que às vezes sobem ao palco, ou porque o colega acabou esquecendo o texto e ou ela mesma precisa improvisar, eu me vi pela segunda vez num lugar não de improviso, mas que a vida estava me lançando como você recebeu um chamado selvagem, vai e faça. O que eu quero dizer com isso? Quando eu escrevi o Cabaré Extravagância, que era a minha primeira peça aí com sátiros, eu nunca tinha escrito uma peça profissional que tinha ido aos palcos. E a vida falou, estou te dando essa oportunidade para um grupo grande, vai. E eu não tinha como correr, porque a oportunidade era muito grande, e eu fui com medo, e mesmo com medo, assim como eu estou aqui hoje, e quando a Maíra me convidou, eu falei, eu vou, porque eu sempre tenho medo, e eu acho que o medo também, ele não pode paralisar, mas ele pode te impulsionar. Por isso que eu fico com a boca seca, porque ainda fico sem graça. E eu fui fazer esse curso de audiovisual como uma bolsa lá na Academia Internacional de Cinema, que na época tinha uma bolsa e que eu concorri, né, com uma outra colega, aliás, com vários colegas, e era uma bolsa só para uma pessoa, e a minha colega e eu, de acordo com eles, a gente saiu muito bem, então eles abriram 2 vagas, na verdade era uma só, e aí ficou uma vaga para mim e outra para Tamires Hilário, que também faz aí as suas incursões também pelo audiovisual, até hoje. E aí eu ganhei essa bolsa e comecei a estudar. Era um curso de 9, 10 meses, que começou em março. E eu lembro de um professor, sempre as referências, né? Vou sempre bater nessa tecla.
e que, enquanto ele estava dando aula, ele foi convidado para escrever Samantha, que era uma série de comédia da Netflix. E eu olhei e falei, nossa, escrever para Netflix, né? Eu lá em março, abril, falei, já pensou? Eu lembro que uma amiga minha falou, nossa, mas como é que a gente vai escrever para Netflix, né? Olha, ele é o professor, né? Estudou fora, tem muita experiência. Imagina a gente escrevendo para Netflix, né? Falei, a gente vai ter que comer muito arroz e feijão para Netflix notar a gente. Isso foi em março. Em agosto, eu estava estudando, né? O curso ainda não tinha terminado. Um dia eu recebo não foi nem e-mail, foi um telefonema falando que. Não, foi foi e-mail. O telefonema foi outra história que depois eu conto. Me convidando para uma entrevista de um projeto que eu não sabia o que que era, mas era pro audiovisual. Eu tinha certeza que eu ia ser assistente, estagiária, assim como fui no cabaré. E aí eu falei, olha, não tenho experiência no audiovisual, nunca escrevi nada. Ele falou, a gente sabe, mas a gente quer ver peças suas escritas e que sejam essencialmente dialógicas, né? Que tenham bastante diálogo nas peças. Falei, tá. Mandei uma peça minha, chamada Sobre Alices, e depois de uns dias, que eu não sabia quem era a pessoa, né, que estava me contactando, eu fui para o set. Foi a primeira vez também que tinha pisado no set, que o Pedro Aguilera estava finalizando o 3%, e falou: Ah, então a gente vai fazer uma outra série chamada Onisciente, e a gente quer convidar você para ser uma das roteiristas. Gente, eu falei: eu nem terminei o meu curso de roteiro, tô com medo, não sei, nem sei por onde começa, né? Tinha uma noção, né, porque estava lá na escola, mas, enfim, não sei por onde começa uma sala de roteiro. Eu falei: mas como é que eu vou falar não? Eu vou mesmo assim. E aí era muito curioso, porque a gente estava falando da Netflix lá em março, e isso foi em agosto, e essa era para Netflix. E eu falei, gente do céu, estamos aqui, né? As palavras têm poder, como diz uns colegas aí. E aí eu fui, participei dessa série, fui muito feliz, dei muita sorte, porque o Pedro Aguilera é um roteirista-chefe e criador muito generoso. é, e às vezes a gente encontra pessoas que não são tão generosas no caminho, assim, né? Infelizmente. Então foi uma porta de entrada muito feliz, assim, porque eu pude aprender muito, e sem ter medo de expor as minhas fragilidades, porque eu estava estudando ainda e continuei estudando, depois fui fazendo os outros cursos, e foi assim que começou a minha trajetória no audiovisual. Uma coisa que eu sempre via, e vou mais uma coisa de referência, era que quando eu nem pensava em trabalhar com audiovisual, e eu via aquelas novelas como, sei lá, Kubanacan, e via atores que pareciam que sempre faziam o mesmo papel em novela, daquele homem sem camisa e que pareciam que eram convidados porque é, tinham um belo físico e sabiam interpretar, segundo quem contratava, bem o mesmo papel. Precisa ser o papel do homem gostoso, do galã, não sei o quê, Humberto Martins. E eu falei assim, gente, deve ser. Eu não quero isso para mim, sabe? Sempre fazer a mesma coisa. Então, quando eu comecei no audiovisual, aí eu fiz Onisciente, aí eu fiz, depois, no ano seguinte, meses depois, nem lembro, fui convidada para a série Irmandade, para a segunda temporada, que era uma série de thriller. E, na sequência, eu fui convidada para escrever o Bom Dia, Verônica, segunda temporada. Passando, né, só para frisar, por entrevistas, tal. E chegou no momento que eu pensei, gente, eu vou fazer que nem aqueles atores que eu falava, nossa, tá sempre escrevendo, sempre atuando o mesmo papel dos galãs gostosos e que sem camisa. E eu falei, será que eu vou virar uma roteirista que está sempre escrevendo thriller? Né? Porque algumas pessoas chegavam para mim e falavam, agora você tem experiência em thriller, então
a gente... Ah, não, esqueci de Sentença. Então foi o Irmandade, Bom Dia, Verônica e o Sentença. E eram 3 séries de crime, né? E crime, polícia, presídio, tudo muito misturado. E, e as pessoas começaram a falar: você é especialista. Especialista não, tá, mas assim, você tem experiência nisso. Então é isso que você gosta de escrever. E eu, impulsionada pelo esse curso de letras que eu tinha feito lá para a educação, eu falei: mas espera aí, eu não gosto só de escrever thriller. Gosto, mas eu quero escrever outras coisas. Eu não quero ser esse ator que está sempre fazendo o mesmo papel. E aí eu comecei a querer sinalizar para as pessoas que eu queria escrever outras coisas. E na época, eu acho que eu tive também uma felicidade de poder conversar com as pessoas e ter a oportunidade também de escrever outras coisas. E aí eu falei, eu quero migrar, eu quero escrever infantil, porque como mãe eu escrevia muitos contos para minha filha, quando ela era menor, eu escrevia muitos contos, inventava histórias infantis para ela. Eu falei, eu gosto de escrever infantil, eu gosto da comédia. E aí, de tanto ficar falando com as pessoas, me convidaram para minha primeira comédia. Depois fui fazer, aliás, logo depois de tudo isso, fui fazer o primeiro infantil, que foi Franjinha e Milena em Busca da Ciência. E aí depois fui fazer a comédia, Toda a Família Tem, e fui fazendo outras coisas, assim, porque eu não queria ficar sendo uma roteirista que escreve sempre a mesma coisa. Eu falei, eu quero explorar outros gêneros e quero me desafiar também, porque eu sempre acho que estar num lugar de conforto é muito ruim para a gente, porque a gente acaba se acomodando e achando que sabe e domina tudo. Ah, não, eu domino esse gênero. E se a gente cair nessa esparrela mesmo de achar que a gente domina alguma coisa, a gente corre o risco de ser leviano e de cometer equívocos. E de também não dar importância para o trabalho. E eu não quero ser assim. Porque eu sentia que na educação, sei lá, pegando muitas vezes, eu dou aula para quinta série já, 3 anos consecutivos. Eu dou aula para o EJA, vários semestres consecutivos. Porque é a mesma matéria, sei lá, pega literatura, pega gramática, e você se acomoda. Ah, eu já sei esse assunto, né? Eu já sei como dar essa aula, eu já sei como abordar. E eu não queria que isso se transformasse também na minha carreira artística. Então, claro que a gente não tem, às vezes, oportunidade de escolher os projetos. Tem hora, principalmente o ano passado, né? Foi um ano de muita crise no audiovisual, de estreitamento dos projetos. Mas no momento que eu pude escolher, eu falei, eu quero fazer essa escolha consciente e me desafiar, porque eu sei que eu posso escrever em outros gêneros. Alimentada também pela minha capacidade de me autodesafiar e de ver outras pessoas que eu admiro, como a Grace, vou citar, que sempre está sempre transicionando e sempre abrindo outros braços dentro da carreira, né? Ela é uma atriz que é dramaturga, ela é uma atriz que também é diretora, é uma atriz que também é dramaturga, que também é roteirista. E eu falei, eu quero ser essa pessoa em relação aos gêneros dentro do audiovisual. E assim também, quando eu fui começando a escrever as séries, né? Sei lá, tem acho que umas 10 séries, eu falei, eu quero a experiência de escrever um filme que é completamente diferente. Mas também, no meu entendimento, eu não quero escrever um filme no momento que eu também não me sinto segura para escrever um filme. Porque é uma estrutura diferente de escrever uma série ou um documentário. Eu falei, eu quero me sentir segura para isso. Então, quando Família de Sorte chegou até mim, do projeto lá da Gulani, eu me sentia segura para escrever um longa. Me sentia com mais fôlego para escrever um longa. Assim como estou fazendo agora, né, com esse segundo filme. Se sentir pronta, se preparar, ver as referências e seguir em frente. Eu acho que é isso. Nossa, é um artista da palavra mesmo, você, porque, assim,
conduziu a gente pela sua jornada, sua trajetória, assim, eu via todas as imagens, né, desde essa banca onde estava esse livrinho fininho, né, esse cachorro mesmo correndo na neve. Eu não sei vocês, assim, talvez eu esteja emocionada demais, mas eu sinto que a E o gente viu, né, racismo, né, essa Maíra? história, né. Oi? E como o racismo atacou ela ainda adolescente, sem a imagem, sem o perfil para ser atriz. Foi um momento, a imagem veio sim, concordando com você. Vem, né, porque a gente se identifica, mas não só porque a gente se identifica, mas porque você lindamente teceu, né, pra gente esse cenário. Eu tenho certeza que mesmo quem não é dessa mesma, não tem a felicidade de ser preta e linda, a gente se identificou, né, em outros lugares de exclusão, de não reconhecimento. Obrigada por ter compartilhado a sua trajetória com a gente. Tem uma coisa que eu, né, escuto muito, acho que todas as pessoas que querem seguir uma carreira artística, né, não só como cineasta ou roteirista, né, dramaturgo, ator, atriz, mas que querem seguir uma carreira artística, que é uma carreira que não tem fórmula, né. Você trouxe para a gente uma trajetória única, né, e bem-sucedida, apesar dos seus percalços, mas que ela não seguiu uma fórmula. Principalmente sendo pessoas que não são dentro do centro, né, da hegemonia, o que a gente escuta muito como barreira, né, que seria o equivalente a não ter o perfil de atriz, por exemplo, é que você não tem a formação tal, né? Você não tem a formação de cinema ou a formação no curso, enfim, gringo, ou a formação tal, a formação que a gente. E se a gente olha para o perfil dos cineastas, seja roteirista, diretor, em qualquer área do audiovisual, né, a gente sabe que, à exceção, obviamente, daqueles técnicos ali do maquinaria, que é o do cinema também, que são cineastas também, só que de base, digamos assim, é um perfil que também não tem esse X, assim, né, muita medida, que às vezes é o herdeiro mesmo, é porque herdou de alguém aquele excesso, aquele espaço, né, e você trouxe com a sua trajetória única, justamente uma antítese disso, né? Tipo, sem a herança, sem a herança intelectual, que certamente está aí, que você falou do seu pai, das diferenças que você trouxe, dessa coragem, que eu acho que até mais do que herança material de geração, é ancestral ali também, em alguma medida. Uma antítese dessa falácia de que a gente precisa ter uma formação X, Y, Z, porque nós não somos os herdeiros, né? De alguma maneira. E aí queria vou fazer uma pergunta só para depois deixar você falar, e aí depois ouvir se alguém tem mais perguntas, por conta do nosso tempo. E aí queria, na verdade, uma pergunta dentro de uma outra pergunta. Que na sua visão, assim, né, essa coisa de formar cineasta, o que significa, né? Se é que você já pensou, se você debruçou para isso, né? E quais são as dimensões da dramaturgia que você considera assim, indispensável para a formação de quem quer atuar no audiovisual, né? Para quem não teve essa. Eu não vou chamar de privilégio, porque privilégio é uma palavra muito carregada de outros sentidos negativos, mas para quem não teve essa felicidade de ter um pai que escreve cartas para Lemar, né? Um livro que José tropeça no caminho, para essa coragem, né? A educação como propulsor, ponto de partida. Para quem não fez olhando para a sua trajetória, mas não somente, né? O que você considera que é se formar um cineasta, então? E o que você considera indispensável para essa formação, olhando para a sua trajetória, mas também para fora? Tem 2 pontos, quer dizer, 2 não, mas 2 pontos que eu vou pontuar logo no início, que foram muito importantes, assim, para minha trajetória. Não só de ter um pai como referência. Quando eu saí do ensino fundamental, lá na antiga 8ª série, e que eu estava meio perdida, né, o que eu ia fazer, depois do ensino médio, né, porque eu queria ir para o teatro, mas enfim. Eu, como uma criança capricorniana,
né? Porque ali criança de 14 anos, eu pensava em dinheiro, mas eu sabia que a educação também era sempre foi e sempre será, né? Um meio de acesso. Então, eu peguei os recursos que eu achava que eu tinha naquela época, com 14 anos, que eram que, se eu não posso ser atriz, ou se não há espaço para atuação, eu acho que, sabe aquela coisa de coragem juvenil? Então, eu acho que eu tive uma coragem juvenil que às vezes me falta hoje, né? Uma mulher 40 a mais, e que às vezes me falta essa coragem, que esse arrobo juvenil. Que eu falei assim, eu não posso ser atriz, porque não há espaço, mas eu me considero uma menina inteligente. Então, se o palco cênico não é para mim, eu acho que eu posso dar aula e compartilhar saberes. Então, eu fiquei sabendo de um vestibulinho que tinha para uma escola técnica, né? Porque era uma escola, que era um projeto que não tem mais hoje, que era o antigo Cefam, que era um magistério de período integral, e que dava bolsa de estudos, de equivalente ao salário mínimo para você estudar ali pelo período integral. Essa formação foi muito importante para mim em várias frentes. Primeiro, porque não só pelo lado financeiro, mas pelo lado intelectual, e me deu uma consciência social, porque eu ali com 14 anos estudando nessa escola, eu pegava esse dinheiro, esse equivalente ao salário mínimo, e usava para meu transporte, para ir para a escola, porque era uma escola que não era no meu bairro, né? Tinha que pegar ônibus. Eu usava para comprar os meus materiais, porque naquela época era muito xerox, né, que os professores pediam, né, para usar mesmo na escola, comprar materiais e comprar, sei lá, não só uniforme, mas uma roupinha que eu quisesse sair, a comida que eu consumia, que se às vezes eu não quisesse levar marmita, eu podia comprar com aquele dinheiro. Só que me deu uma consciência social, porque eu olhei para o lado, na época, até é engraçado que eu fiz até um story ontem para minha amiga. Ontem ou foi hoje de manhã? Hoje de manhã. Olha só, nem pensei que ia falar dela hoje. A Yara era uma menina de 14 anos, que morava numa periferia bem mais periférica e humilde, né, do que a minha, e ela precisava desse um salário mínimo para ajudar na casa dela. Porque na casa dela, eu estou falando da década de 90, que era uma coisa impensável na minha cabeça, ela não tinha geladeira. E ela queria juntar o máximo de dinheiro que ela podia para comprar uma geladeira para a mãe. É engraçado que até hoje me emociona isso, porque ter essa consciência social com 14, 15 anos, foi muito importante como formação de pessoa mesmo, né? Para olhar para o lado e falar, tem gente numa condição muito, muito diferente da sua. E claro, e essa história tocou muitas das meninas lá na sala, e a gente fez uma vaquinha, cada um doou um pouco da sua bolsa de estudo, e a gente comprou uma geladeira para dar para a mãe da Yara. E foi muito importante. Mas onde eu quero chegar com essa história? Tanto no Cefam, que me permitiu essa formação por meio de uma bolsa de estudo, né, por meio de um vestibular, quando eu fui para a AIC, eu fui também por uma bolsa de estudo, porque na época eu trabalhava no teatro, mas o teatro, ainda hoje, né, é um lugar que às vezes você está com peça em cartaz, às vezes você não está, e é um lugar de muita instabilidade. E eu não tinha a certeza que eu ia conseguir honrar 9 meses pagando mais de R$ 1.000 de uma parcela. E quando eu vi que estava oferecendo bolsas de estudo, eu falei, eu vou me inscrever e eu vou conseguir essa bolsa. Porque eu tinha essa fé, porque eu falei, é isso que eu quero. Na SP Escola de Teatro, né, porque pulei uma. Então, foi eu ser fã que eu fui para uma
tive essa bolsa de estudo. Depois, quando eu larguei magistério, eu fui estudar dramaturgia, e a dramaturgia também era um vestibular de uma escola pública e que dava uma bolsa de estudos. Claro que eu estava interessada na bolsa de estudos porque eu tinha acabado de largar o magistério, mas eu estava interessada em estudar ali mais do que tudo isso. E eu fui fazer a inscrição com a minha filha. Alô? Minha filha tem 18 anos agora, mas na época ela tinha 14. Tinha 14, tinha 4 anos de idade. Tinha 4 aninhos. Quando eu cheguei, eu e a Elô, eu encontrei com o Ivan, que era um dos fundadores da escola, e ele perguntou: Oi, tudo bem? O que que você vai se inscrever? Eu falei: dramaturgia. E ele falou assim, e precisava, acho que era R$ 30, né, para inscrição, e ele falou: E você tem dinheiro, né, para estar confortável, né, para pagar essa inscrição? Eu falei: Sinceramente, não. Aí ele falou: Então eu vou te dar, porque era pago. Foi ali uma coisa. Eu não conhecia ele, ele também não me conhecia. Ele olhou para mim e falou: Eu vou te dar. Usa esses R$ 30 com a sua filha. E aí eu falei: Eu vou passar. Pessoa que eu sou muito chorona, tá, gente? Não vou uma capricorniana torta. Falei: Eu vou passar nesse vestibular e eu vou honrar essa bolsa. Assim como eu pensava lá com os 14 anos. Eu vou passar nesse vestibular e eu vou honrar é, anos de sala de aula. Então, eu fiquei até onde eu achei que eu tinha que ficar. E quando o Ivan me deu essa inscrição, na verdade, né? A bolsa eu tive que fazer vestibulinho, como todo mundo. Falei: Eu vou honrar, eu vou ficar no magistério, eu vou ficar no teatro, eu vou ser uma dramaturga. Eu estava fazendo uma promessa que eu nem sabia que se eu ia cumprir, mas eu falei: Se esse cara tá me dando essa oportunidade, eu vou honrar. E assim que quando eu fui fazer na IC, eu falei: se eu passar, eu também vou honrar a minha carreira dentro do audiovisual, porque bolsas de estudo não se dão toda hora, né, para as pessoas. E era uma bolsa. Você vai na IC hoje, não tem essa bolsa para o curso de roteiro audiovisual. E eu falei: se eu passar, eu vou honrar. E você não vai assim: eu vou fazer um curso para ver o que rola, se é isso que eu quero fazer. Não, se eu conseguir, eu vou ser uma roteirista. Se for de projetos independentes, se for trabalhar para o streaming, é uma outra coisa. Mas eu vou honrar isso que estão me dando essa oportunidade. Então, cotas na universidade, bolsas de estudo, elas são muito, muito, muito importantes para as pessoas negras, indígenas, mas também com dificuldades financeiras delicadas, digamos assim. Então, acho que essa é uma porta muito importante, ter bolsas ou cotas, né, em universidades para essas pessoas PCDs, trans, enfim, esses grupos minorizados. Mas também você se cercar de pessoas que te impulsionam, te inspiram e seguir estudando, porque não é um curso que vai te fazer você ser uma boa profissional. Esses percalços que a Maíra falou, quando eu entrei na SP Escola de Teatro, essa minha mesma professora que me indicou, que eu sou muito grata a ela, e ela sabe disso, mas essa mesma professora que me indicou para o Cabaré Extravagança, era a professora que pegava muito no meu pé em sala de aula, porque ela falava assim: Ah, você é uma professora, você está aqui, mas isso aqui talvez não seja para você, né? Você vai desistir. Então eu estava em sala, como todo mundo, e ela virava para mim e falava assim: Chu, sei lá, pegava qualquer peça. Édipo Rei, você conhece essa peça? E eu não conhecia, sei lá, alguma peça que ela falava. E ela fazia de propósito. E acabava me expondo também. E aí, quando eu percebi esse jogo, eu comecei a ler, assim, freneticamente, várias peças de teatro, porque eu sabia que ela ia ficar me testando. E isso me ajudou a escrever minha primeira peça, que ela olhou e falou:
ok? Te respeito como uma pessoa que está escrevendo para teatro, né? Essa peça foi Giz, depois ela entrou em cartaz com a Ana Flávia Cavalcante, que está aí fazendo o Garoto do Momento. Na época também ela não era global, e eram duas pessoas, né? Eu, a Flávia Cavalcante, o Felipe Frazão, que também não fazia cinema, hoje ele está fazendo cinema. E éramos 3 pessoas ali fazendo uma peça de teatro na raça e sem recursos e acreditando. E na época que a gente encenou Giz, o Mário Viana, que é um dos roteiristas também da Globo e tá nessa nova novela aí que vai estrear, Dona de Mim, ele foi assistir a minha peça, ele também tinha sido um professor meu na SP Escola de Teatro, e viu a Ana Flávia Cavalcante em cena, fazendo uma professora na minha peça, e indicou ela para fazer Malhação como a diretora da escola daquela temporada, né? E foi assim que ela... Eu fiquei muito feliz pela trajetória também da Ana Flávia Cavalcante. Então, só para finalizar, eu acho que é isso. Essas cotas e essas bolsas são muito importantes, e agarrar elas como uma oportunidade, honrar e continuar insistindo em estudar, porque eles vão testar, assim como me testaram, porque você não é de teatro, você não é atriz, por que você quer escrever para teatro? Você não é cineasta, você não fez cinema, você não fez rádio e TV, não sei o quê, você não fez qualquer curso fora do país que tem alguma relevância aqui para gente. Por que você quer pular etapas e não quer ser nem assistente de roteiro e foi querer ser roteirista, né? Então as pessoas vão testar o tempo todo. Então a gente tem que continuar estudando, porque os testes vão continuar sempre acontecendo, como um lugar de você é negra, você é periférica, você não é dessa área, não sei o quê, e aqui não é seu lugar. E como uma pessoa teimosa e que acredita nas oportunidades, eu vou continuar fincando meu pé. E mesmo que em algum momento o streaming falar, não tem espaço para você, eu vou continuar honrando e vou fazendo as minhas coisas independente. Porque eu continuo no teatro, né? Eu não larguei o teatro, eu continuo escrevendo para o teatro. E, e se eu der ruim em algum momento no audiovisual, eu vou continuar escrevendo curta-metragem. E bora que bora. Nossa, gente, é difícil aqui segurar é uma emoção, Chu. Gente, eu não sei se vocês têm perguntas, espero que tenham, senão eu fico aqui fazendo perguntas. A gente tem mais um tempinho aqui com a Maria Chu, então, por favor, aproveite a oportunidade para trocar, né, pegar dicas, né, falar, trocar, enfim, profissionalmente, mas também é isso, estamos aqui. Eu gostaria de, na Vamos verdade, também antes do Gabriel, o meu não é pergunta, Gabriel, o meu é muito rápido, tá? Só vai você, Jamile, explanação vai você, depois o aqui. Gabriel fala. Só uma explanação aqui, antes de vocês entrarem, eu tinha aqui falado para a Chu, né? Eu aqui, mó íntima já, chamando ela de Chu. Tinha dito para ela o quanto eu estava emocionada e feliz, né, pela participação dela aqui hoje, porque realmente é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho, acho já pelas redes sociais também há um tempo. Estou realmente aqui mais emocionada ainda, Gil, pela a sua história, que assim, a gente sabe, né? Mas ouvir de você, assim, a forma como você leva a gente na sua narrativa, como você conta, como a Maíra falou, né? Trazendo imagens para gente. E aí perpassa também sobre as nossas camadas, né? E aí eu vejo a minha semelhança através da sua história, ascendente capricorniana, baiana. Tropecei no livro da Cecília Meirelles, literalmente quando criança. Me debrucei pela poesia, comecei com diários, depois também não sabia dar nome a isso, e também me formei em dramaturgia. E mais uma semelhança, eu me formei também na AIC. E essa questão que você traz sobre as bolsas é muito, muito importante para a escola que percebe, né, essa necessidade, porque a única coisa que nos diferencia realmente é a falta de oportunidade, né? Eu estou aqui nesse território, Célia Helena, com muita gratidão, um lugar onde eu me formei bacharelado em teatro, bolsista, pós em dramaturgia, bolsista,
estou mestranda, bolsista e trabalho na coordenação do mestrado, fazendo coisas que antes eu jamais teria, no meu imaginário, acreditado que eu poderia fazer. Porque tem a estrutura, né, da sociedade que ainda não despertou, que nos separa, interrompendo e bloqueando a nossa crença sobre a nossa intelectualidade, sobre nossa expansão como, né, autoestima para além do se olhar no espelho e se achar belo, mas acreditar na nossa cognição, na nossa intelectualidade. E essas bolsas que permitem, né, a gente criar no nosso imaginário possibilidade de existir, né, que eu falo que eu tenho 38 anos, Chu, mas eu vejo existindo há 2 anos só. Me emociono mesmo. Você aqui, ai, desculpa. E agradeço muito que você veio hoje aqui com a gente. Desculpa. E é isso, obrigada. Nossa, gente, não sei o que está acontecendo com a Lua, hoje está teste para cardíaco. Não sei se você quer comentar, senão eu passo para o Gabriel. Gabriel? Boa Vocês já noite. perceberam que eu sou faladeira, né? Não sei se o Gabriel vai perguntar alguma coisa, eu não sei se esse nome. Vai. Eu quero perguntar, assim, estou muito emocionado também. Eu quero perguntar uma coisa um pouco mais na prática, assim, porque tem uma coisa que eu acho muito boa, assim, da sua carreira, e você traz isso aqui também, que é essa coisa de, tipo, de estar sempre incomodada, assim, em trabalhar com vários gêneros, assim. E aí eu queria entender como é que é o seu processo de estudar esses vários gêneros, ou assim, sua ética, porque acho que, tipo, tem uma questão aí de ficar mudando de gênero, como é que você se abastece desse estudo, assim, como é que é a sua ética de estudo, eu acho que é por aí. É, em algum momento eu citei a crônica, né? Foi um. Até porque acho que eu conheci lá na infância o Marcos Rey, que escrevia, né, para o Vagalume, e depois durante muitos anos, ele escrevia crônicas na revista Veja. Então, eu gostava muito também, depois, né, numa outra fase da vida, ler as crônicas, quando eu lia Veja, né, também, né, tem isso, né, enfim. E ele publicava umas crônicas na revista Veja. E eu acho que a crônica, que tem esse olhar da captação do dia a dia, da observância, nos mínimos detalhes, e assim como o haikai, né, que são esses poemas curtinhos, é quase uma fotografia de um instante do cotidiano. Escrever para outros gêneros, na minha visão, ela parte também desse lugar de observar o dia a dia, com outros olhos. Então, quando você escreve drama, obviamente que você mergulha em outras águas do que quando você escreve para comédia. Mas ali é tudo rio, embora sejam, né, são águas diferentes. Aliás, embora sejam água, às vezes um é mar, o outro é rio, o outro é cachoeira, mas tudo é água. Então, eu acho que observar o cotidiano, obviamente, além de estudar, né, essas estruturas, mas observar o cotidiano é um lugar muito importante. Então, eu sendo mãe, por exemplo, e acompanhando o crescimento da minha filha, eu sempre me alimentei das histórias dela, de infância, dos momentos dela ali na pré-adolescência, e hoje, né, uma menina que acabou de completar 18 anos e que é uma outra fase da vida, e que se descobriu o ano passado como uma menina do espectro autista, e que está lidando também, e aí obriga a mãe também a estudar mais sobre isso, tal. Mas é um lugar de observar muito o cotidiano e de você estudar, né, como eu disse, essas estruturas novas. Mas se desafiar também em outro gênero é sair desse lugar de conforto, porque não existe lugar de conforto, mas é um lugar de domínio total. Então, quando você está num domínio total, você se acomoda e acha que domina todas as peças daquele jogo. Eu acho que todo artista, independente da área, só cria a partir do incômodo.
Então, por exemplo, se eu estou incomodada com uma situação, como foi quando eu escrevi uma peça infantil chamada Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, a gente estava num período de muitas notícias que falavam sobre a questão dos refugiados, a crise dos refugiados, mas sempre numa perspectiva do adulto, até que chegou, que não é a história do Abu, mas enfim, até que chegou aquela imagem daquele menino, acho que numa praia, um menino muito pequeno, e que aquela imagem ela rodou o mundo. E a gente está sempre falando, né, dos adultos, tal, e essa coisa ficou muito na minha cabeça. A gente está sempre contando as histórias dos adultos ao longo da história. Esse incômodo me fez primeiro escrever Peça para Quem Não Veio, que era da perspectiva, né, das histórias das crianças no nazismo, no racismo, quando teve a guerra entre Hiroshima e Nagasaki, né, de crianças orientais. Então, contar a história a partir da perspectiva infantil, mesmo sendo uma história, uma peça adulta. E depois eu fui contaminada, enfim, apresentada a essa história real, né, a partir de uma notícia de jornal, de um menino que tinha sido encontrado dentro de uma mala de viagem quando tentava atravessar a fronteira entre dois países. E era um menino de 8 anos de idade que foi encontrado dentro dessa mala de viagem e foi detectado pelo raio-x, pelo scanner ali. E eu falei, qual é a história de uma criança refugiada tem para contar para o mundo? Então, quando eu falo de desafiar para outros gêneros, é sempre o lugar do incômodo. E que o artista está sempre incomodado para poder criar. Seja incomodado com a situação social, incomodado com uma situação familiar, incomodado com uma questão financeira. São esses múltiplos incômodos que faz a gente criar. E quando você pega um projeto dentro do audiovisual, que está ali, sei lá, a sinopse que você vai ter que criar em cima, você tem que criar uma empatia e trazer aquele incômodo para si. Falar, agora, esse incômodo que está aqui, que não fui eu que busquei, mas agora ele vai ter que ser meu também. Eu vou ter que ficar incomodado com essa história para eu começar a criar tramas e conflitos entre os personagens e tomar para mim esse incômodo para fazer sentido. Então, eu acho que é muito importante também, claro, a gente trabalha por dinheiro, ninguém trabalha só por amor, mas você criar uma conexão com o projeto que você está fazendo. Seja ele infantil, de comédia, thriller, porque senão fica uma coisa muito mecânica e você não se conecta. Eu sou uma pessoa muito emocionada. Então, quando eu estou escrevendo infantil, ou eu estou, assim como Matisse, né, pintando uma tela, eu volto para a minha infância. Claro que a minha infância não tem as mesmas experiências da infância atual, mas eu volto para um lugar de infância e busco entender como é a infância atual, para criar esse laço. Quando eu estou numa série de drama, você pode ter certeza que eu estou me esgoelando de chorar quando estou escrevendo as cenas. Às vezes as pessoas vão chorar na mesma cena que eu escrevi chorando, e outras vezes vai acontecer de as pessoas chorarem em cenas que eu acabei não chorando ou não me emocionando tanto, porque quando a gente escreve também, as pessoas criam conexões com lugares que a gente nem imagina. Assim como a gente, quando coloca uma piada, às vezes fala, aqui eles vão rir, e rir de outra coisa, né? Porque a experiência artística é muito individual. Mas me conectar com o que eu estou fazendo a ponto de me gerar um incômodo, às vezes um incômodo feliz. Olha, estou muito incomodada e mexida com essa história, é o que me faz querer buscar outros gêneros. De que forma eu posso me incomodar de diferentes formas? Eu posso me incomodar na comédia, porque a comédia que me interessa é aquela comédia que vai para o drama em algum momento, né? Que não fica, né, platô, assim, que não fica sempre numa mesma camada, mas que tem outras camadas. Em que momento eu posso rir
e que eu posso rir chorando também, ou fazer os outros rirem chorando, ou chorando rindo. E assim vai. Eu acho que é observar o cotidiano como uma cronista do seu tempo, né? A Nina Simone fala também, né? Que a gente não pode refletir os nossos tempos, se você não for um artista, se você não reflete seus próprios tempos. Então, refletir o tempo no gênero também um- é uma possibilidade. Tem uma coisa que essa pergunta suscita assim para mim, que gênero, assim, gênero cinematográfico, né, gênero audiovisual, é justamente uma mudança de perspectiva, porque e esse exercício, né, se você perguntou da ética, né, Gabriel, tipo, qual é o caminho, digamos assim, sobre quais meios, é um exercício de mudança de perspectiva, né? Se você passa para uma mudança de perspectiva, você estabelece, então, com o espectador, um novo contrato, Uhum. né? Ou seja, eu vou contar a história desta forma, que é a partir dessa perspectiva histórica, social, né, da narração. Então, passar uma história de adulto para criança é uma mudança que vai fazer um novo contrato social, ou seja, vai levar a história para um outro gênero, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que a Ju falou muito, assim, também é o que se pensa sobre gênero, é que é uma forma de organizar as emoções e as ideologias, né? Então, Uhum. ainda que a observância, né, seja um método, quando a gente está falando do retrato, ela falou do retrato, porque, nossa, é isso, o retrato é a forma, a observância é o que vai fazer a gente organizar as emoções ideológicas num novo contrato social que o filme estabelece. E aí é isso que leva ao gênero. Às vezes a gente fica num processo criativo, né? Ah, essa história é uma comédia, essa história é um drama, essa história é um terror, essa história é o quê, né? Qual que é o gênero dessa história? A gente às vezes se pergunta quando está criando, né, uma história, seja audiovisual ou não. E aí acho que talvez é mais sobre qual lente eu vou ver essa história e vou transmitir essa história, né? E aí a gente chega num gênero, muito, não sei se já aconteceu com você, Marichu, tipo, muito comumente escrever uma história numa determinada ótica e também quando encontra o seu espectador, ele se apropria, ele olha por uma outra ótica, né? Isso ou seja, o contrato que eu estabeleci não foi aquele que ele assinou, né? Ouvindo o próprio André Novaes falar sobre o Dia que Te Conheci, que é o longa-metragem dele mais recente, ele não escreveu inicialmente como uma comédia, Com a né? Grace passou. A Grace passou, voltamos a ela. Ele não escreveu assim, olha, a forma da comédia e seguiu essa estrutura, né? Ele contou a história por uma ótica, uma perspectiva, estabeleceu um contrato com o público de contar essa história, né? E isso gerou o riso gerado por uma identificação profunda, por exemplo, como no caso do Dia que Te Conheci, com a questão da saúde mental, né? Na Uhum. sociedade atual, contemporânea, né? Então, né, me metendo na pergunta, meio que respondendo também, de certa medida, o assunto é pensado para mim, né? Eu acho que a gente, na lógica assim, de como escolher esse gênero, primeiro é uma coisa que vem depois, sabe? Ainda que a gente saiba que na lógica do mercadológica, às vezes você vai ser contratado para escrever uma comédia, escrever um terror, escrever um etc, etc, etc. Mas toda história, segundo alguns autores, ela pode ser comédia ou terror, ela pode ser drama ou comédia, dependendo de como você arremata cada ação. Se ela tem um desfecho positivo, irônico, você vai rir. Se ela tem um desfecho negativo e também irônico, às vezes, você provavelmente vai chorar, se incomodar, se deslocar. Então, esse estabelecimento, eu acho que vem uma coisa de gênero, vem depois que a história que você quer contar nasce, assim. E observância é sempre, acho que a mãe de toda mobilização, né, que vai a gente contar a história. Como é que você conta a história? Vivendo a história, vendo a história, compartilhando a história. Não vai brotar do nada, não vai ser uma iluminação divina como você acreditava, né? Enfim. Vou contar uma coisa muito rapidinha, eu prometo ser rápida. Quando eu escrevi essa peça, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, a minha ideia era ser um infantil, puramente infantil, né? Porque é a ótica de um menino que fala sobre a crise dos refugiados.
durante a primeira temporada que a gente fez, lá em 2019, foram famílias inteiras, né, assistir a peça, porque às vezes o pai, a mãe levava a sua criança, tal, ou o responsável. E é só a história que eu vou contar rapidinho, porque a Maíra conhece a Ana Carolina, a Carolina Santos. E ela levou a mãe dela para assistir a peça. Não sei se foi em 2019, mas ela levou a mãe para assistir essa peça. E, claro, o objetivo da peça é contar sobre aqueles refugiados. Tem uma parte que se conecta muito com as crianças, mas tem outras partes que se conectam com os adultos. E um dos objetivos inimagináveis, quando eu escrevi, era fazer terapia. Mas, enfim, a arte é terapêutica. Mas o que aconteceu? Quando a mãe dessa nossa colega, que também é roteirista, foi assistir, segundo a Carol me relatou, fazia, não sei se eram uns 10 anos, que ela não via a mãe dela chorar. E que não é assim, porque minha mãe não chora. Foi depois que o pai dela faleceu, a mãe dela, tipo, não chorava mais. Ou pelo menos não na frente da Carol. E aí ela chorou. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que ela viu a mãe chorar. E foi quase um lugar de... Eu acho que eu posso chorar a partir de agora. Né? Um rompimento de um estado e de um contrato pessoal. E que a mãe dela meio que se libertou. E que imagina que você acha que a arte vai fazer isso com uma pessoa. E foi logo no final da peça que ela me contou essa história. A mãe estava muito emocionada ainda estava chorando. E a filha estava chorando também, e eu acabei, obviamente, chorando, né? Gente, temos alguma pergunta a mais? Temos pouquinhos minutinhos só de Maria Chu. Se tiver mais uma perguntinha, acho que dá tempo. Posso fazer uma rápida? Eu amo pensar com ela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Maria, eu sou a Antônia. Eu trabalho aqui no Célia também, faço parte do NEABI. Sou uma mulher que veio do Piauí aqui para São Paulo para buscar esse sonho de ser atriz. E hoje eu estou tentando também nessa carreira de roteirista. E eu queria, né, primeiro agradecer a você pela sua fala, foi muito inspiradora. Então, muito obrigada, de verdade. E eu queria que você desse alguma dica, não sei, de um livro, algo que você acha que poderia nos ajudar nessa primeira etapa de começar nesse processo de ser roteirista, algo que te inspira ou que você acha que seria bom para a gente. Eu sempre vou puxar Gente, a sardinha para a rápido. literatura, porque, Tem às mais vezes, como... Não, só ia falar, se tiver mais alguém, coloca tá. agora para a Maria Chu comentar e por causa do horário, para poder encerrar. Mais alguém gostaria ou não? Ninguém. Então, Maria Chu, Então, acho que eu sempre vou puxar a sardinha para a literatura, porque, às vezes, a literatura te dá essas explosões, esses starts como eu tive, né, com Jack London, aí, com a tradução da Clarice Lispector, porque às vezes você vai para um meio que é mais óbvio e aí ele não te dá, às vezes, o esperado. Então, acho que a literatura sempre vai ser um lugar de uma porta de entrada, não só pela inspiração que ele pode te provocar, pela revolução que ele pode te provocar, mas pela própria estrutura da história, porque a literatura ela te dá, os autores, né, eles dão multiplicidade de estruturas. Tem alguns autores que trabalham, com uma forma mais linear de contar a narrativa, outros vão e voltam no passado, outros têm uma escrita mais, bem entre aspas, tá? Mais caótica, outros mais, enfim, isso também te dá um escopo para você saber o que você gosta de escrever, né? Eu acho que esse é um lugar. Claro que os manuais de roteiro que a gente tem, né? Tem vários manuais, eles ajudam a gente, mas
eu acho que o importante também, para além dos manuais de roteiro, é você encontrar não o que você gostaria de escrever, estava falando de gênero agora há pouco, mas a forma que você gosta de escrever. Para mim, particularmente, principalmente quando eu escrevo uma peça de teatro ou escrevo uma literatura, mas no audiovisual também acontece isso com os meus projetos pessoais, eu só consigo começar a desenvolver aquela cena ou aquela peça de teatro ou aquela literatura quando eu encontro na minha cabeça o fio da meada. E esse fio da meada, para mim, é a metáfora. Não sei se eu sou das letras, né? Então, qual a metáfora que é mais significativa para eu começar a contar essa história? Então, a estrutura do roteiro é importante? É, mas como você quer contar a história? Sobre o que você quer contar? O que te move a contar histórias no mundo? Que eu acho que isso é bastante importante. Eu vou também dar um exemplo muito rápido. Giz é uma história baseada, muito ali pulverizada, mas uma história pessoal minha dentro da educação. Mas eu só consegui contar essa história a partir da metáfora. E qual era a metáfora? Múltiplas. É uma professora, então a maçã, ela era muito importante ali como centro de tudo. Então a maçã ligava ao fato de ser professora, não contando a história, mas enfim, só para entender a metáfora. A metáfora a maçã ligava à professora, a maçã ligava à metáfora do mito de Adão e Eva, a maçã contava lei da gravidade, a maçã contava como um objeto de presente para a professora que fica rouca. Então, qual objeto que me dispara para eu conseguir contar uma história? Esse é o fio da meada. Então, quando a gente começa a escrever, a gente tem que entender sobre o que gosta de escrever, sobre o que gosta de consumir, para você encontrar a sua própria digital e a sua assinatura. Aí sim, você vai procurar o seu manual de roteiro ou seus cursos para tentar colocar sua assinatura, que o audiovisual pede isso, né? Que tem uma estrutura mais fixa, ao contrário do teatro, que ele te dá mais uma liberdade para você saber o que você está e o que você gosta de escrever. Isso é muito, mas é muito, muito importante, porque aí senão você fica navegando em águas que você não conhece. E só para finalizar, por exemplo, é muito satisfatório para mim quando um amigo meu começa a assistir uma série que eu participei como roteirista e que tem vários roteiristas junto ali e que a gente tem que afinar o tom para o personagem do episódio 1 continuar sendo o mesmo personagem do episódio 2, para a audiência não perceber que teve outro roteirista escrevendo, né, que tem a sua assinatura diferente, a gente tem que manter essa linearidade. Mas é muito satisfatório quando um amigo meu uma vez assistiu uma série e falou assim: eu assisti o episódio 1, tal, 2, 3. Quando começou o episódio 5, e eu não tinha visto os créditos, porque os créditos estavam no final daquele episódio, aí ele falou: eu acho que é esse episódio aqui que a Chu escreveu. Por quê? De alguma forma você consegue colocar a sua assinatura ali. Então, é por isso que eu acho que é importante você se conhecer o jeito que você escreve. E isso vai se destacar. Quando alguém te contrata no audiovisual, ele sabe qual é a sua assinatura, qual o jeito o que você oferece de diferencial. Porque se é para escrever como todo mundo, não faz muito sentido falar, eu quero especificamente a Maíra, ou quero especificamente o Gabriel, porque você tem que ter o seu diferencial ali, né? Não só dominar o que todo mundo domina. Não sei se respondi, mas eu vejo assim. Sim, muito obrigada. Nada. Vou encontrar. Tá bom. Boa sorte. Eu tenho certeza que você vai encontrar sim. Gente, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, que compartilhou dessa noite com a gente, mas queria agradecer pessoalmente você, Maria Chu, por ter aceitado o convite, pela generosidade de compartilhar sua trajetória e também todas as suas experiências, suas dicas, né? Acho que a gente vai construindo aqui juntos o nosso manual, né? E vai, espero, né, propagando aí um audiovisual realmente onde a gente não tem que passar por tantos percalços mais.
e atingir cada vez mais os espaços que são nossos de direitos. Assim. Então, obrigada a todo mundo do NEABI e também do Pele Negra. E a gente se encontra semana que vem. Gente, muito obrigada e desejo sorte, muito axé e consciência racial, social e literária e artística para todo mundo. E precisar, eu tô nas redes aí, no Instagram, se precisar de alguma coisa, é só me chamar lá na DM, na lojinha, como diz um amigo meu. Obrigado em nome da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. Estamos juntos. Valeu. Valeu, gente. Tchau, Beijo. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.